Meu povo, El Shaddai de novo na área, né? Para o nosso podcast de episódio número 25. 25, né? Número redondo, especial demais. E a gente está aqui com nossa professora Nana Chara. Nana Chara Pinto. Nana Chara Pinto, verdade, é da família dos Pinto. Família tradicional aqui na cidade, Sim. né? É isso aí. Nana Chara, professora de Geografia aqui do nosso colégio, do Fundamental, anos finais. Você pega de que série disso? Eu pegava até o ensino médio. Certo. Esse ano que você pedi para a Eline me deixar só no Fundamental. Você está do sexto até o nono? Isso. Por que Geografia? Eu digo que não foi eu que escolhi ela que me escolheu. Por quê? Na época existia, foi quando começou o ProUni. Sim. E aí eu tenho uma amiga chamada Tatiane Negrão, ela é enfermeira. Sim. E nós éramos colegas de escola. Eu nem acreditava na questão do ProUni. Sim. Foi a primeira turma do ProUni na realidade. E aí nós fizemos um Enem, tivemos uma pontuação boa. Só que eu não me inscrevi na primeira etapa. E aí minha vontade era fazer outro curso, não Geografia. Quando foi na segunda etapa que a gente viu pessoas daqui, né, passando, sendo aprovadas, aí ela falou assim, Nana, vamos fazer inscrição? Eu falei, rapaz, não vou não, só tem licenciatura. Deus que me livre de trabalhar em sala de aula com o filho dos outros, Deus que me livre. E aí ela falou, não, minha irmã, bora, não quero não. Aí ela foi em minha casa, pegou minha documentação com minha mãe, a carta do Enem, que na época precisava de um número. Sim. Fez a inscrição e daqui a pouco chegou, passou. Passou em quê, menina? Passou também, nós vamos ser colegas. Falei, meu Deus do céu, colega de quê? Aí, lá vai eu pra... Isso em que ano? 2004, 2003. 2003. Então você já tem de formada aí, você se formou aí? Eu me formei em 2008, concluí em 2008, né? A formatura em si foi no início de 2009. E você está lecionando desde? 2007. Desde 2007. Sim. Então já tem um chãozinho, né? Bom tempo Passei aí por muitas escolas. E aqui eu já tenho no colégio você está com 6 anos 6 já. anos. E aí, de boa trampar aqui? Bom, muito bom. Tem uma galera massa aqui, né? Não, é muito... Eu digo que os colegas são top demais, né? E aí a gente acaba criando um vínculo muito gostoso. E aí me fala uma coisa, a gente está entrando aí no Semana do Meio Ambiente, mês do meio ambiente, o colégio vai trabalhar essa questão do meio ambiente esse mês, né? Sim. E Geografia, onde é que entra o meio ambiente? Porque eu tô ligado que Geografia, dependendo da série, né? Outro dia desse eu fui fazer um story dentro da sua sala, eu vi que tava falando sobre desigualdade social. Ali já foi com e tal. Então, o 7º ano. A questão de meio ambiente, ela entra em Geografia em que parte? Quando você falou com relação à desigualdade social, a gente também acaba entrando em Geografia ali em meio ambiente também. Eu lembrei agora do histórico que você gravou e eu estava falando sobre... A gente estava fazendo um exemplo, né? Eu achei muito interessante, você falou na sua rua mesmo. Porque essa aluna, ela mora na 2ª quadra do Cidade Nova. E aí eu usei ela na hora para fazer um comparativo. Na realidade, quando você vivencia, você consegue entender melhor o conteúdo. Claro. E aí, ela mora na 2ª quadra. Algumas quadras mais na frente, a gente tem casas dentro do mangue. Sim. Né? Então, aí a gente já começa a trabalhar, trazendo essa realidade para os meninos, né? Que é a realidade deles, eles estão vivenciando. Aí a gente já fala de poder público, né? Sim. Né? Casa no meio do mangue não está certo. A gente tem muitos problemas ambientais acontecendo justamente por conta disso. Né? Casa no mangue, casa Aqui a gente não tem porque é plano, né? Mas em Ilhéus a gente vê muitas casas em período de chuva, principalmente. Coisa de... Aí eu te pergunto, para a gente entrar nesse assunto mais a fundo, de fato a natureza o mundo está acabando, assim, nessa questão, não digo o mundo está acabando, nessa questão de, cara, Rio Grande do Sul, essa tragédia, essa loucura que está acontecendo lá ainda, porque teve as águas estão baixando, mas acho que o sinistrão é agora, a questão de doença, um bocado de coisa. E aí, percebe-se que muitas dessas áreas que foram alagadas, elas foram aterradas um tempo atrás.
né? Então tem toda essa questão, lógico, tem a geografia do lugar, Sim. que tem um grande rio que ele só desemboca em um lugarzinho, não sei o que e tal, mas tem também a mão humana. Isso. Até onde que sabe, a natureza está se revoltando? Aquecimento global realmente André, ou não? Como é que funciona isso? André, olha só, a gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Certo. O homem ele tem que entender que ele não está separado do meio ambiente. Ele faz parte desse meio, do meio ambiente. Quando ele aprender isso, ele vai saber usar a natureza da forma correta. Porque o meio ambiente ele precisa estar equilibrado, ele precisa estar não só equilibrado, a gente precisa perceber que a gente necessita do meio ambiente, né? Porque a partir do momento que a gente usa o meio ambiente da forma correta, a gente vai ter uma visão diferente. E o que a gente tenta passar aqui na sala de aula para os nossos alunos é que ele precisa usar o meio ambiente de uma forma correta. Por quê? A partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento, ele percebe o seguinte, olha, eu preciso usar de forma consciente porque eu tenho gerações futuras. E essa galera aí vem esse conceito de sustentabilidade. Sim. Né? Você usar, mas pensar nas próximas gerações. O que acontece hoje, nessa questão que você me falou, é que o homem ele usa muito o meio ambiente de forma incorreta. Casas locais errados, usar as questões de visando lucro, né? E, de certa forma, não pensa no aquecimento global, não pensa na poluição que ele vem fazendo, e a gente acaba visualizando um cenário que muitas vezes não é nada surpreendente para a gente, já que a gente sabe as consequências que vêm. Eu preciso ter um equilíbrio. Se eu não cuido, uma hora ou outra a natureza ela vai vir contra a gente. Você está me dizendo que, na sua opinião, de fato existe uma situação crítica. Existe aquecimento global, de fato mesmo? Sim. Antigamente dizia assim, é o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio. Aí não se fala mais nisso, hoje em dia. Aí existe, aí é uma opinião minha, me corrija se eu estiver errado. Existe também muitos aproveitadores, estou falando da política. Aproveitadores que pegam essa pauta verde, né, de sustentabilidade, para só... Você não vê fazendo nada de efetivo. Cara, o que você acha que deve ser feito de caso? André, assim, a gente sabe que não jogar lixo, essa questão do plástico que é... O plástico é sinistro, né? Para o meio ambiente, né? Tem um lixão no Pacífico, você sabe, né? Uma ilha, inclusive. Como é o negócio? Uma ilha de lixo no Pacífico. O lixo, ele vai, que é lançado na água. As correntes, elas juntam em um lugar só e ali estão formando uma ilha de lixo. E já tem um tempão. Aí é uma pergunta que eu faço. Mesmo a gente sabendo da existência disso, qual país que quer que lá retire esse lixo? Nenhum. Mas vai retirar para fazer o quê? Vai colocar porque ninguém onde? quer esse lixo no seu país. É isso que a gente acaba visualizando. As pessoas elas precisam ter consciência. E aí é que tá, a gente precisa conscientizar os nossos meninos aqui na escola. Sim. Por quê? O menino que ele não arruma um quarto, você acha que ele vai se preocupar, por exemplo, com um lixo que está ali espalhado no meio da rua? Você entrou num assunto aí primordial. E hoje em dia a galera quer mudar o mundo pela internet. A galera quer mudar o mundo clicando, mandando mensaginha no Instagram e tal. Aí eu falo, direto falo, você quer mudar o mundo, meu irmão? Começa arrumando seu quarto. Começa arrumando, ajudando a tua mãe e teu pai a varrer uma casa, lavar uma louça. E com relação a aquecimento global, que você falou aí, sempre teve e vai continuar, porque não estão tendo medidas corretas, né? Continua tendo uma poluição, as pessoas continuam, os governantes, entre aspas, né? As pessoas continuam visando lucros e aí a gente acaba tendo um cenário em que a gente vai ter cada vez mais temperaturas mais elevadas, cada vez mais fenômenos naturais, né? Surgindo por conta de tais coisas. Essa parada do Rio Grande do Sul, você entende que isso é só culpa do homem? Ou você entende que tem um dedinho da natureza, que existe também a questão da natureza? Tem. Porque, veja bem, me corrija se eu estiver errado de novo. A gente não é de uma geração, né? Eu já passei dos 40, né?
Você acha que não? Você Eu tô apesar entrando de... ainda. Já tá perto. 39 batendo na porta Então, o que acontece? O mundo hoje em dia é muito fácil para essa galera. Hoje em dia as coisas são muito fáceis. Ontem minha filha perdeu o ônibus, estava vindo de Itabuna para cá, tem 17 anos ali, você conhece. Eu conheço. Perdeu o buzu, me ligou desesperado, meu pai, o que eu faço? Calma, brother, relaxa, outra passagem esperando. Então hoje eu percebo isso. E que hoje o mundo é muito fácil, na internet, aquela coisa. E a natureza é sinistra, meu irmão. A natureza não, sabe, se tu fica ali perto da beira do mangue, em época de maré de lançamento, tu morre. De tanto mosquito, tanto pegar negócio de mosquito e tal. Então a natureza é sinistra. Se você for para a natureza em si mesmo, meu irmão, é lei. O leão esbagaça com outro animalzinho, que pega o outro animalzinho, que. Meu irmão, é lei da sobrevivência. A natureza é isso. E essa galera acha que não, né? Ai, as girafas da Amazônia. Girafa da Amazônia. Não tem isso? A Amazônia pesou. Então, lembra quando a Amazônia estava pegando fogo? Que tá pegando fogo. Sempre teve queimado. É isso? Tem a umidade. Mas enfim, e aí? É só do homem? Não, o que acontece? De forma geral, independente de ser no sul, de ser em outro lugar, Sim. o homem ele tem afetado muito o meio ambiente. Sim, e claro. isso resulta em algumas ações que têm acontecido, né? Certo. Da natureza. A natureza ela responde ao que a gente, de certa forma, vem fazendo. Eu vejo da seguinte forma. As coisas acabam tendo explicações. Por exemplo, furacões. Sim. Eles acontecem por quê? Por conta do aquecimento das águas do oceano. Né? Que se chocam, não sei o quê. As águas esquentou demais, então a gente vê a formação. Certo. E aí chega em algumas regiões. Graças a Deus a gente não está inserido Depois aí, eu vou né? perguntar por que o Brasil é tão abençoado assim. Daqui a pouco eu pergunto sobre isso. Mas a gente acaba tendo, não só... Eu não vou tão fora, né, André? Eu vou aqui também, na nossa cidade. Eu gosto de trazer muito para a nossa realidade. Sim, claro. Nós vivemos na Bahia. Canavieiras é uma das maiores áreas de mangue. A gente teve um mangue aterrado, a gente não pode esconder isso, né? Isso a gente vai responder? A gente já está respondendo. Se a gente chega ali na ponte, chega, né? A gente chega na ponte, a maré está seca, a gente está vendo que a calaria está indo para onde? Né? Está indo para o meio do rio. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas ações, né? E a gente tem que cobrar, de certa forma, do poder público, porque a gente ainda continua vendo canavieiras com algumas situações que não é correta, né? Eu dei o exemplo das casas. Sim. Das casas. Isso é mínimo, né? A gente tem que estar cobrando com relação aos resíduos que são retirados na nossa cidade, como é que anda esse lixo, né? A forma como está sendo descartada, está correta? Existe uma fiscalização? Como é que anda tudo isso? Então, assim, a gente tem que ter atitudes de cidadão. A palavra é essa. Porque a nossa conta uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Né? É pensar no outro numa situação de pensar na geração futura. Isso. Porque daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, não sabe quanto tempo, mas uma hora a conta chega se continuar do jeito que está. Isso aí. É muito doido isso. Naquelas enchentes que tiveram aqui, há 2 anos atrás, teve uma do ano atrás, mas teve foi uma braba mesmo, foi 2 anos atrás. Anterior. Se Canavieiras não fosse uma ilha, não tivesse as barras, ia... André, eu tive esse final de semana, sábado, na roça do meu tio, né? Meu tio, a gente chama de caboclo. Certo. O Emanuel a gente chama de caboclo. E agora que a gente está se recuperando, Sim. Entre aspas, né? A questão dos plantios. Nós, graças a Deus, nós conseguimos... A água, ela absorve muito rápido, né? Sim. Esgoto, se a gente olhar quando chove aqui em Canavieiras, por exemplo, 1 hora, 2 horas depois, ela já começa a baixar. Então, isso acaba nos favorecendo muito. Isso é porque é região de mangue próximo, né, que chuva. Quando eu falei do mangue, o povo não tem noção do benefício que o mangue ele acaba trazendo pra gente. Não é só a questão de ser um berçário de animais. Não, ele traz grandes benefícios pra gente. E quando eu falo com relação à geografia nossa, ela nos favorece em vários aspectos, também é isso. Só que a gente tem que lembrar, né? É o cuidado. O tempo todo eu tô batendo na tecla cuidado.
Basicamente isso. Pois é. Aí nessa roça de meu tio, a gente, em torno da casa, é só plantios de laranja, tangerina. E tem muitos plantios que a gente ainda não recuperou. Limão, por exemplo, né? E aí eu conversando com ele, eu falei, tio, por que não constrói uma outra casa mais em cima? Ele não. Aquela, né, visão assim, não. Sim. Daqui a próxima enchente vai demorar muito. Eu falei, cuidado. Essa fala o senhor disse no primeiro ano. Olha o ano seguinte, teve enchente. Porque eles falam o seguinte, no passado demorava muito tempo de uma enchente para outra, né? Mas hoje a gente já não está vendo isso. Tá estreitando, tá ficando, né? Isso aí é de fato a mão do homem, né? Bem menor. Eu conheço o município de Dariopeira. Eu não sei se você conhece ou se você ouviu falar. Já ouvi falar. Naquela enchente de dezembro do ano retrasado. A cidade, mais de 90% foi tomada de água. Eu tenho uma amiga minha que quando eu vi ela saindo, ela saiu do segundo andar da casa, sendo carregada pelos, não tem aqueles colchão inflável? Ela no colchão e eu vi umas cenas lá do Rio Grande do Sul da rapidez como a água invadiu as casas, assim. Eu vi, uma câmera de segurança, um negócio assim absurdo, velho. O interessante também é que um negócio assim absurdo. Não só a água em si da chuva, como a água do rio, sim, aí que arrasta pro rio e a gente fica assombrado. Cara, é muito doido isso. O Colégio Achodai tem uma preocupação, tem sempre semana do meio ambiente, essa questão toda. E aí o colégio tem uma preocupação de levar os meninos para aula de campo. Outro dia desse mesmo teve uma aula lá no Porto, que aí juntou os professores e tal. E a aula de campo, o ano passado, foi lá para os Lençóis, lá para a Chapada Diamantina. Lá vocês foram falar sobre o quê? Foi aqui, foi as pedras. Cadê? Tinha umas pedrinhas. Cadê as pedras? Tem umas pedras que estavam... Pedra o quê? Rocha? Rocha, desculpa. Não fala pedra. Me perdoe. Então, André, obrigado, eu estava dando aula na estante usando esse mostruário de rochas. Lá, onde você foi, tinha lá? Ah, você trouxe de lá. Sim, você falou da aula de campo da Chapada. A gente não teve só aula de campo na Chapada ano passado. Eu gosto muito de sair, né? Aí ano passado eu dei aula lá no Porto, com os meninos, né, do 6º ano. Eu carreguei os meninos do 2º ano do ensino médio para uma fazenda, onde eles tiveram contato com a agricultura familiar, né, e também com hidroponia. Tanto que na Feira de Ciências nós montamos aqui uma estufa de hidroponia. Massa. Eu lembro disso aí. Lembra? Então, e os meninos do 1º ano do ensino médio, eu ainda estava no ensino médio, a gente estava trabalhando justamente sobre rochas, né? Não só rochas, a gente pegou um apanhado de conteúdos de 1º ano do ensino médio, rochas, e temperismo físico, químico, biológico, entre outros. E a gente foi pra Chapada porque vivenciar é bem melhor, né? Lá é um parque de diversão. Na realidade, eu sempre tive muita vontade de carregar meus alunos pra lá. Vou falar o porquê. Eu me encantei em geografia na vivência. Sim. Tanto que minha mãe falava que eu tinha virado um caixeiro viajante, que eu só vivia com a bagagem nas costas, né? Então, e a Chapada eu tive já várias vezes, né? Eu levei meus meninos para 3 municípios. Nossa. Palmeiras, porque quem quer ir na Chapada quer ir no Morro do Pai Inácio. Certo. Né? Levei em Lençóis, que é onde a gente ficou hospedado, e também tem os roteiros ali próximos, e Iraquara. Certo. O que os meninos vieram, de certa forma, aprender lá? A gente foi no Parque Serrano e eles conheceram a história de Lençóis, a questão dos diamantes, Cachoeira do Mosquito. Mosquito não é porque tinha muito mosquito, não, era o tamanho dos diamantes mesmo. Sim. Né? Na vivência em si, foram para o Morro do Pai Inácio, quando eu falei de Palmeiras. Eles conseguiram ver as formações rochosas, no caso, as rochas sedimentares. Nós também tivemos na Gruta da Lapadoce. Gente, na Gruta da Lapadoce teve menino que falou, professor, eu tô fora de uma realidade, eu não imagino que eu... Porque é uma geografia totalmente diferente da que a gente está acostumado aqui, né? Agora eu vou te falar, tem lugares aqui próximos que tem alguns, a gente pode estar explorando. Né?
Tem lugares aqui bem próximos. A questão das cortinas de pérolas Sim. dentro das grutas, né? Colunas e o brilho, que quando a gente olha em foto, a gente não tem noção Sim. nas fotos. E quando você vivencia, é Cara, não, outra realidade. Deve ser uma coisa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Isso aqui tudo é de lá, né? Sim, aí... A exploração durante muito tempo lá, Diamante. de diamante, de outras situações, Diamante. tá afetando lá o meio ambiente, lá, a coisa lá? Os meninos não fizeram essa trilha, porque é uma trilha mais puxada. Aham, Eu fiz com a faculdade. certo. A gente faz uma trilha e de lá do alto a gente consegue visualizar uma cicatriz no meio da mata. O que é essa cicatriz? A gente vê no mata e aquela parte toda branca. Ou seja, não nasceu mais plantação nenhuma ali. Então, ou seja, nada. já é um alerta, né? Hoje já tem esse cuidado bem maior. Por quê? Porque eles hoje vivem do turismo, né? Então, o turismo ecológico. Já não é então, mais já existe essa questão da consciência. Essa consciência, que massa, né? que massa. Eu acredito, eu tenho muita fé em Canaveiras, sabia? Porque eu acho que a gente tem uma cidade muito Eu bela. vejo que Canavieiras tem um potencial turístico, nesse sentido aí, gigantesco, cara. A questão dos mangues, da lama negra, sabe? Cara, você tem aquele passeio de catamarã, cara, vai por umas ilhazinhas de manguezal, um labirinto, um negócio... Cara, fora do comum. Fora do eu comum. falo isso que, assim, eu já viajei muito, né? Fiz uma viagem agora não, o início do ano passado foi para Porto de Galinhas. Sim. E eu fiz o passeio de catamarã. Canaveiras tem toda a estrutura para fazer isso também. Usar essa questão lá é o banho de argila, né? Aqui é banho da lama negra. Lama negra. E nós temos potencial para isso. A gente precisa de alguns investimentos na nossa cidade. Nós temos praias que muitos canaveirenses não conhecem. Sim. Gente, o que é a Barra Velha? É na Barra de Albino, demais. Na Barra de Albino. O povo não conhece. Na Barra de Albino, eu com o drone fazendo as imagens com o drone, você chega na Barra de Albino. Do outro lado, Barra do Peso. E ela é pequenininha, são duas barras. Barra do Peso. É pequenininha. Com o drone você vê, cara, a coisa mais linda. Velho. Canaveiras enfim, eu sou suspeito para falar que eu escolhi vir morar aqui, né? Canaveiras eu escolhi vir morar. Eu tive oportunidade de sair, mas eu escolho morar aqui. Eu tenho várias fotos muito bonitas lá na Barra do Peso. Aqui é Barra de Albino, lindíssima, sim, entre outras, só que precisam ser melhores, né? E tem que ter esse olhar. A gente, infelizmente, cai na conta do poder público, né? Que é quem deveria cuidar das coisas. E aí não vou entrar nessa seara aqui, porque, né, eu acho que a gente, como indivíduo, a gente precisa fazer o que a gente consegue fazer. E eu acredito que seja essa o seu discurso dentro de sala de aula, né? Sim. Por isso que tem essas aulas, tudo que isso aí, eu tenho certeza que um aluno voltou de lá com uma outra visão. Totalmente. Né? Totalmente. Tu pensa em fazer mais aulas? Mais aulas assim? Sim. Eu acho que Quando? Em geografia é necessário. Para, não fala não que é surpresa. É necessário. Sim. Né? Na realidade, toda turma eu Você faz isso. Carrego comigo para... E Canaveiras é um prato cheio para isso, né? Sim. Nana, que recado final você dá para essa geração na qual você leciona? Para eles deixarem, não é um meio ambiente melhor, mas uma consciência melhor para seus filhos. A palavra é essa, consciência. A palavra é consciência. Usar, que eles usem a natureza, mas de forma consciente. Eles busquem olhar pelas gerações que estão vindo. E tudo que é nos dado, né, nos é cobrado. A gente tem que estar lembrando disso. E é isso. Massa. Nana, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Você. Essa mulher custou de vir, viu? Mas você viu quando viu o show que deu? Aí, ó. Nem percebeu que estava sendo filmado. Nana, muito obrigado. Obrigada a você. Assim que você tiver uma aula de campo, você chama nós do marketing aí que nós vamos lá fazer aquele material, botar você para falar de novo. Aí você vai ter que falar com a câmera de novo. Meu povo era propaganda enganosa, viu? Achei que era café. Não, é porque o horário hoje que nós veio fizemos. Água. O horário que nós fizemos hoje foi um horário alternativo, né? Por conta das agendas. Mas tem sempre um cafezinho aqui, viu?
Gente, esse foi mais um podcast aqui do nosso Colégio El Shaddai, da nossa El Shaddai TV. Se você chegou até aqui, você coloca aí, ó, Semana do Meio Ambiente. Beleza? Tamo junto, El Shaddai TV. Valeu!